Capítulo passado tivemos a confirmação da raça de Onis em One Piece e sabemos também agora que o Kaido e a Yamato fazem parte dela. E isso, galera, abre margem para muita discussão. A gente finalmente teve a confirmação dessa raça e nesse vídeo eu queria aprofundar a discussão ainda além do que foi discutido no review do capítulo. Então vamos começar aqui, galera, com a questão primeiro da identidade. A gente vê toda essa discussão da Yamato, com ela se identificando com o Oden, enfim, querendo se identificar como o próprio Oden, mas olha só como isso agora afeta também o próprio Kaido. Toda essa discussão de identidade também está orbitando agora o próprio Kaido, porque a gente vê a discussão da Yamato, mas olha só o que ele diz nesse capítulo para Yamato, ele dizendo: você não deve fazer amizade com humanos, afinal você é filha de ogros. Então ele fala isso pra ela, não foi da boca pra fora. E não só isso, mas repara como ele faz com que todos os seus subordinados, eles usem lá aquele arcozinho ali de chifres artificiais pra todo mundo ali ficar só. Vocês ali, ó, todo mundo aqui, vocês são humanos? Tudo bem, mas vamos aqui fingir que todo mundo aqui é ogro e tal, porque isso é um reforço identitário. Olha só que louco se a gente parar pra pensar nisso. A questão toda ali, daqui que a gente ficava pensando, mano, por que esses chifres e todo mundo usando chifre? Porque era uma questão de reforço de identidade. Ele não se identifica como humano, ele não se enxerga como humano. Assim como a Yamato, por exemplo, se enxerga como o Oden, ele não se enxerga como humano. Também, obviamente, por conta da linhagem sanguínea real que ele tem, que a gente vai discutir aqui também nesse vídeo. Mas é muito louco, a gente já começando a pensar nisso. Só que a primeira observação que a gente se faz aqui é sobre a aparência do Kaido, que não é exatamente idêntica à aparência do Ors, que a gente assume que seja, obviamente, a questão ali dos ogros da raça dos ogros aqui, que talvez esteja praticamente em extinção quase, né? Então a gente vê o Kaido que não é exatamente uma cópia do Ors, mas ele lembra ali a questão dos chifres, principalmente, um pouco da força, um pouco também da estatura, né? Então algumas coisas lembram vagamente ali, mas mais principalmente o chifre. Então, o que diabos aconteceu, né? Talvez o Kaido ele seja simplesmente de uma raça mista, né? Talvez ele não seja de raça pura, exatamente dos ogros, dos Onis, mas ele pode muito bem ser de raça mista. E também eu não acho que os gigantes, por exemplo, se a gente for aprofundar mais essa discussão, devagar um pouco mais essa discussão, que os gigantes que a gente conhece em One Piece sejam, por exemplo, uma difusão, uma ramificação dos originais ogros que existiram lá no passado, sabe? Que acabaram assimilando uma aparência um pouco mais humana e até chegar nessa aparência do Kaido. Tudo bem, mesmo que o Kaido ele seja híbrido, de certa forma, né, com outras raças, quem sabe até de ogro com humano, enfim, algo do tipo, ainda assim, a gente sabe que existem gigantes naturais, lá de Elbaf, por exemplo, que estão vivos aí há séculos e séculos, eles vivem muito além, óbvio, dos gigantes artificiais criados pelo governo, mas se tem os gigantes naturais, difícil, né? Eles estão vivos há tanto tempo, acho difícil que eles sejam uma ramificação da raça do Ors, da raça dos ogros em si. Eu acho que são ali coisas que funcionam no paralelo. E um negócio interessante aqui, galera, é que na versão prévia, eu tive a interpretação de que o Kaido ele teria dito que a Yamato ela não poderia ser vista como alguém de Wano por conta da sua linhagem sanguínea. E essa frase ficou muito forte, né, quando eu li, porque deu muito a entender como se os samurais eles tivessem alguma rixa histórica com os Onis, o que até faria algum sentido, né, já que existe uma caveira colossal da cabeça de um Ors, como se tivesse sido decepada e tivesse lá na ilha de Onigashima como se fosse um fucking troféu gigante junto de uma espada gigante que provavelmente foi usada por aquele Ors. Tudo bem, faz até algum sentido, mas depois de ter lido a versão oficial agora que saiu domingo, a coisa fica muito mais sutil e na verdade foge muito dessa possível interpretação que outras pessoas podem ter tido. Na verdade, o Kaido ele só diz que a Yamato ela não poderia ser visto como aliada dos samurais porque o seu pai é justamente quem está matando esses samurais. Outra questão que eu queria aprofundar aqui também, galera, é sobre a tal falha na fruta artificial do Momonosuke. Até hoje a gente não sabe exatamente por que ela é considerada uma falha e algumas pessoas cogitaram a ideia de que ela seja uma falha talvez por não possuir a forma híbrida. Isso eu acho que definitivamente não vai ser o caso, pode até ser, mas eu acho muito difícil, afinal, o Oda ele segura, né? Ultimamente ele tem segurado
muito a forma híbrida das frutas e naturalmente ele vai fazer isso também, ele iria fazer isso também com o Momonosuke. Ele só ia mostrar a tal forma híbrida dele depois que ele amadurecesse e a gente ter um impacto, né, do visual dele também, assim como teve com o Kaido quando ele mostrou a forma híbrida dele. Então não acho que gira em torno disso, mas eu falei no último vídeo que talvez a fruta artificial do Momonosuke seja, na verdade, uma versão shiny da versão original, assim como a imagem que a gente tem dos dois Gyarados se enfrentando, né, um azul e o outro mais rosado, né, muito parecido com as versões de dragões que a gente vê tanto do Kaido quanto do Momonosuke. Será que foi também uma inspiração para o Oda? Mas o ponto que eu queria tocar aqui é que algumas pessoas afirmaram que as versões shinies do Pokémon costumam ser mais poderosas do que a versão original. Chegaram a dizer que é 10 vezes mais poderosa. E galera, eu não sou assim tão conhecedor de Pokémon, mas pelo pouco que eu pesquisei, somente em 3 jogos as versões shinies do Pokémon elas são consideradas mais poderosas do que as originais. Ou seja, somente 3, ou seja, são uma exceção. De forma geral, na maior parte das mídias, a única diferença mesmo são as cores dos Pokémons. Talvez o Oda ele tenha pensado até nisso também, considerado que talvez o Vegapunk ele tivesse a intenção de criar uma fruta artificial que fosse realmente shiny e mais poderosa do que a original, mas a falha dele acabou sendo que ele só conseguiu criar uma versão shiny que fosse igual em poder também do que a original e por isso era uma falha. E por incrível que pareça, galera, isso pode muito bem ser encaixado aqui, porque a gente precisa lembrar que o sonho do Vegapunk no passado era conseguir aquecer o seu país de origem que sofria de fortes nevascas. A gente viu isso quando o Frank ele foi treinar naquela ilha, o quanto que nevava. O sonho do Vegapunk era esse, conseguir criar um sistema que conseguisse aquecer aquela ilha. E talvez por isso ele tenha tido a intenção de criar uma fruta artificial partindo da fruta do Kaido, que consegue manipular o quê? O clima, exatamente isso. O problema é que a fruta do Kaido não exatamente consegue aquecer o clima. Ele consegue fechar o tempo, criar várias nuvens ali, invocar várias nuvens, mas ele não consegue necessariamente aquecer o clima, né? A não ser se ele jogar um bafo quente de fogo diretamente na coisa, ele não vai conseguir fazer isso. Então talvez, se ele conseguisse criar uma versão ainda mais poderosa dessa fruta, quem sabe a fruta artificial não conseguiria, assim, manipular o clima de forma ainda mais vasta, assim fazendo com que ele conseguisse aquecer o país de origem dele. É uma possibilidade muito fora da caixinha, mas eu acho que valia o pensamento aqui, né? Já que eu trouxe a ideia de ser uma versão shiny da original. O fato é que com essa confirmação da raça Oni, que o Kaido ele faz parte, agora a gente tem as prováveis 3 raças que a Big Mom ainda não tem na sua família. Primeiro, que ela mesma declarou, os Lunarianos, que seria a raça do King, os Gigantes, que a gente também sabe que ela não possui por conta de desavença política, e agora também, provavelmente, os Ogros, ou, em japonês, os Onis. Só que o problema aqui, galera, entrando um pouco mais na questão dos Lunarianos, na raça do King, é que as 3 raças do povo do céu que a gente conhecia, que a gente conhece tradicionalmente, eles possuem asas brancas e eram chamados originalmente, quando eles moravam lá na Lua, de Bilkans, enquanto o King ele possui asas pretas e é chamado de Lunariano, não é chamado de Bilkan, e não existe nenhum registro sequer da sua raça no mesmo registro onde a gente vê os 3 povos do céu lá nos registros da Lua. Então essa é uma questão que o Oda ele precisa esclarecer pra gente, qual é exatamente a relação dos Lunarianos com os Bilkans, qual a diferença, enfim, porque ele não estava nos registros, porque essa raça não estava nos registros, se era uma raça que também vivia naquela mesma lua, se era uma raça que vivia em alguma das outras luas, qual era exatamente a diferença, enfim, isso tudo ainda precisa ser esclarecido pra gente. O fato é, a Terra dos Deuses, que é o nome dado a Marijo, afinal os Tenryubitos eles vivem lá, né, são atualmente os deuses desse mundo, eles antes eram dos Lunarianos, eles que viviam lá naquela terra e também, já naquela época, era chamado de Terra dos Deuses. Ou seja, essa raça de Lunarianos, eles eram conhecidos como deuses. E isso faz sentido, galera, porque o povo do céu, que a gente conhece, possuía uma tecnologia extremamente avançada lá na Lua, a ponto de conseguir criar robôs
antes sequer da existência do século perdido. Isso é muito tempo atrás. Essa tecnologia, inclusive, que foi parar no país de origem do Vegapunk. Isso é comprovado, galera. Isso tá explícito pra gente. E que, com certeza, foi usada de base para a criação dos pacifistas. Se o povo do céu tinha tecnologia suficiente para criar esse exército de robôs, que a gente dá para chamar aqui de mini-pacifistas, que na verdade são chamados de automatas, que agora são parte do exército do Enel, se eles tinham essa capacidade tecnológica de criar algo assim um milênio atrás, imagina o que o Vegapunk ele não conseguiria fazer atualmente. Ou seja, o Vegapunk ele não só é um gênio, mas ele também teve acesso à maior tecnologia que ele poderia ter, à maior base de estudos que ele poderia ter, justamente no seu país de origem, que fez com que ele pudesse potencializar essa genialidade dele, colocasse em prática da melhor forma possível e explorasse todo esse potencial que ele tinha internamente, somado a esses recursos, essa base de estudos que ele teve acesso, que era a tecnologia lunar. Então, por conta de todo esse poderio tecnológico que essa raça possuía, independente aqui da variação de o povo do céu que a gente conhece, as 3 raças tradicionais, ou os lunarianos, enfim, vamos colocar tudo no mesmo balaio por enquanto, faz sentido que quando eles tivessem descido para o planeta azul, que eu não vou chamar de Terra porque não é exatamente o planeta Terra, mas quando eles desceram para o planeta azul, eles serem reconhecidos como deuses, afinal eles tinham uma tecnologia muito mais avançada do que as pessoas daquele planeta. E agora voltando à questão da raça dos ogros, a gente tem o Wars, que a sua alcunha tradicionalmente é chamada de arrasta continentes. O problema é que a gente nunca viu ele arrastar continente nenhum. E talvez ele tenha feito isso no passado. Lembrando, galera, que o nome do castelo em Marijoa se chama de Pangeia, o que obviamente é uma referência ao megacontinente que existia no planeta Terra. Talvez toda a questão da distribuição de terras antigamente não fosse exatamente da forma como a gente conhece, e através do poder da força física da raça dos ogros, isso tenha se tornado possível, quem sabe através, do comando do governo mundial, enfim, e talvez por conta dessa remodulação dos continentes do planeta, talvez por conta disso a raça tenha conquistado essa alcunha de arrasta continentes. E com certeza a força dessa raça de ogros foi herdada pelo Kaido. E agora a gente se pergunta, e aí, agora que o Kaido ele não se identifica como humano, como fica a questão da definição do título dele de criatura mais forte do mundo? Ele não se identificando como humano, será que engloba também a questão de criatura mais forte, engloba todos os seres? Será que engloba todos os seres a par dos humanos? Enfim, realmente é um negócio que é complicado a gente discutir se engloba ou se não engloba a questão dos humanos. Pela definição literal, naturalmente engloba, porque criatura vai englobar qualquer ser vivo do planeta Terra. Eu acho que ainda é questionável por argumentos que eu já trouxe aqui em outros vídeos, mas ainda assim, mesmo que a gente desconsidere essa possibilidade e considere o Kaido como sendo a criatura mais forte entre todos os seres vivos, ainda assim, talvez seja uma questão de porte físico. Talvez ele seja o cara, a pessoa, o ser, a criatura com o maior físico, a maior força física comparado a todos os outros seres vivos. E isso não entra em conflito de forma nenhuma com a questão da força do Barba Branca, que era muito reconhecido também pela força da sua fruta. Tinha também um alto nível de força física, mas naturalmente ele tinha o poder de destruir o mundo. Ele era o cara mais poderoso do mundo, A sua força, eu acho que era muito mais em questão de escala de destruição do que ele individualmente, pelo menos. Então são duas coisas que, mesmo que a gente considere o Kaido comparado ao Barba Branca, são coisas que conseguem conciliar sem problema nenhum. E como eu falei no último vídeo, galera, para enfrentar esse Oni, o Momotaro, aqui representado pelo Momonosuke, ele precisa reunir o macaco, o cachorro e o fazão. Não são os 3 almirantes que vão aparecer, infelizmente nessa história também não é. O Fazão não vai ser o Aokiji e parece que também não vai ser o Marco. É um detalhe que eu não tinha sacado antes, mas olha só, reparem só na roupa que a Hiyori, irmã do Momonosuke, ela usa no seu kimono. Reparem na estampa do kimono dela, é uma estampa de pavão. Olha só, então com certeza ela vai ser a figura que falta aparecer
talvez não para lutar diretamente, porque com certeza ela não vai ter condição de fazer isso, mas para pelo menos servir como o pombo correio aqui, né, para entregar a espada pro Momonosuke, para assim ele poder também lutar com a sua espada. É isso que falta. Ela não vai ter uma participação no combate diretamente, mas pelo menos ela vai estar lá presente, e ela também precisa estar presente pela conexão muito mais íntima que ela tem com o próprio Kaido e também o Momonosuke, com todo aquele núcleo de personagens que eu falei que precisam estar envolvidos agora nesse ato final. E uma última coisa, eu ouvi gente, olha só a ousadia das pessoas, dizendo que pelo fato do Luffy ele ter usado um apelido na Yamato nesse último capítulo, isso serve como argumento para dizer que ela não vai entrar no bando, porque o Luffy, ao invés de chamar de Yamato, chamou de Yamao. Assim como chama, por exemplo, o LoL, ele chama de Torao. Então ele usa esses certos apelidos ali, e esses personagens eles não costumam entrar no bando, né? Apesar do Torao ele ter participado ali momentaneamente, ter viajado junto do bando por determinado período de tempo. Então, infelizmente, pode ser que realmente ela não se encaixe ali como de forma cravada como uma Mugiwara. Isso vai me deixar bastante triste, mas pelo menos é bem provável que ela ainda assim participe da viagem final que o bando ele vai ter agora nesses últimos momentos de One Piece. Isso com certeza vai se concretizar e depois pode ser que ela acabe voltando para o país de Wano ou qualquer lugar que seja. Galera, muita coisa bacana pra gente aprofundar aqui, já que principalmente não tem capítulo essa semana, né? Vamos aqui aproveitar para aprofundar um pouco mais algumas discussões. Lembrando que o canal tá quase alcançando a meta de 500 mil inscritos. Collab tá prestes a acontecer, vocês só precisam se inscrever, né? Quem ficou até o final, se inscreve no canal e aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem sempre aqui no canal sobre o universo de One Piece, beleza? Até a próxima, tchau!